Vamos falar de dois assuntos neste vídeo, mas antes queria lembrar a todos, utilidade pública, queria lembrar a todos que nesse dia 11 de agosto é meu aniversário, 36 anos em 2021. Então, para evitar aglomerações e filas para me darem os parabéns, quem preferir me mandar o presente por Pix, fica à vontade no falavon@gmail.com, tá bem? Qualquer valor, né? Evita aglomeração, todo mundo fica feliz, todo mundo sai ganhando. Falando agora sobre os assuntos do dia. Na verdade, o primeiro assunto ele repercutiu mais, acho que no dia de ontem, se eu não me engano, que foi Maicon, o Capita, em suas redes sociais, iniciando um processo de despedida do Grêmio, né? Fez algumas publicações deixando bem claro que o contrato dele acaba em dezembro e não há expectativa, talvez de nenhuma parte, de que se renove. Aliás, acabando esse contrato, não se sabe ainda sequer se o Maicon pretende buscar outro clube, talvez um clube menor, né? Ele já está numa fase da carreira diferente, ou até mesmo se ele se aposenta dos gramados e parte já para outras carreiras, né, outras etapas da carreira, talvez como treinador, é um cara que sempre manifestou esse interesse, ou executivo, alguma coisa. Eu acho, cara, que sinceramente, agora falando aqui da parte opinativa da história, né, eu acho que o Michael é um cara gente boa, um cara que exerce uma boa liderança no grupo, um cara inteligente. Tem umas pessoas de inteligência diferenciada, né, em alguns times de futebol. Acho que o Maicon é um desses caras. Então, ele se encaixaria muito bem, talvez na função que está o Marcelo Oliveira hoje, né? Essa interface de grupo de jogadores com direção ali, um cargo nesse sentido. Mas, como já tem o Marcelo, eu não sei se o Maicon encaixaria no Grêmio neste momento. E eu adoro o Maicon, sou grato a ele, é um ídolo do Grêmio, deixou o nome dele na história. Mas a gente não pode também viver de gratidão, né? A gente não pode dar um cargo no clube para todo jogador que alguma coisa fez por nós e deixou seu nome na história. Eu acho que há muitas formas de se homenagear, de se respeitar os ídolos, mas não é dando cargo a torto e direito, né? Caso tenha alguma brecha ali realmente que seja útil ao clube, e que o Maicon se encaixe, eu vejo com bons olhos. Mas agora tentar achar uma forma de enfiar ele ali no clube, aí é despesa. Aí é despesa e não é gratidão, né? Uma despesa inútil. Agora comecei a gravar o vídeo, tem uma furadeira em algum lugar, a máquina de lavar ali do outro lado se exaltou, enfim, talvez estejam rolando uns barulhos aí aleatórios, mas enquanto vocês não mandarem meu Pix, não vai ter microfone, tá? Vai ser assim no som ambiente mesmo. Então é isso, sabe? Eu acho que, cara, tem pessoas assim como o Maicon, o Tcheco é um cara que eu gosto muito também, que eu gostaria de um dia talvez ver no Grêmio exercendo algum cargo nesse sentido. Aí algumas pessoas vão dizer, ai, mas o Tcheco não ganhou nada aqui. Não interessa, eu tô falando da personalidade do cara. Ele era uma liderança técnica e anímica enquanto jogou aqui, sabe? As pessoas falavam, ai, desde que surgiu a geral do Grêmio, o clube não ganhou nada. Como se a geral fosse pé fria. Cara, ruim com a geral, pior sem. A geral, naqueles auges da torcida ali, que tinha avalanche, que o estádio inteiro pulsava junto com a geral e tal. Aquilo ali era extremamente benéfico ao Grêmio. O Grêmio chegou a ficar 2 anos sem perder no Olímpico, jogando Libertadores, Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil, mais de 2 anos sem derrota, né? Então é óbvio que a torcida geral ajudou, toda essa atmosfera colabora. Se não tivesse geral seria pior. A gente não ganhou títulos durante 15 anos por causa de más administrações, contratações equivocadas, um pouquinho de azar ali, um pouquinho de erro a colar. Foram um somatório de fatores. Agora, a geral em si não era um fator. O Tcheco é a mesma coisa. Eu acho que alguns jogadores passaram pelo Grêmio nesses 15 anos de jejum que mereciam ter ganho alguma coisa. Só que eles geralmente, via de regra, estavam cercados de coleguinhas que não mereciam, que não davam conta, né? Tu coloca o Darley no Grêmio em 2000 e, sei lá, em qualquer ano
horroroso aí do clube, o Darley não ia ganhar nada, né? Tu coloca o Tcheco num momento bom do Grêmio, num momento, se ele tivesse uma idade ainda, né, compatível ali com 2016, 17, o Grêmio ia ganhar com o Tcheco, sabe? Ou em outros anos, enfim. Ruim com o Tcheco, na minha opinião, pior sem ele. Fez gol em Grenal, fez gol em mata-matas, liderou o time, chamou, canalizava as crises para ele, fazia um papel importantíssimo que alguns clubes têm essas figuras e o Tcheco era uma delas, né? Canalizava a crise para ele, blindava os jovens, aconselhava os jovens. Então, de repente, se o Pedro Rocha tivesse uma apendicite lá em 2016, às vésperas do Mineirão, talvez o Maicon também não teria nenhum título. A gente poderia estar dizendo aqui, o Maicon, que adianta, não ganhou nada. Não é só, claro que ganhar alguma coisa dá um estofo diferente para os atletas, mas acho que o principal é a personalidade dos caras, a competência, a inteligência, o tino da coisa. Acho que o Maicon tem, e eu gostaria sim de vê-lo um dia no Grêmio. Não, como eu disse, não sei se já agora, porque eu não sei se há um cargo disponível para ele que faria sentido ao clube, né? Mas algum dia, com certeza. Nossa, é impressionante. Não sei se dá para ouvir, mas eu tô ouvindo uma sinfonia de barulho que parece até pegadinha daqui a pouco vai ter uma câmera aqui me filmando, porque parece que foi de propósito. Enfim, cheguei a me desconcentrar, mas agora vamos para o segundo assunto, que é Breno ou Chapecó. Quem deve ser o titular do Grêmio? De Grêmio? Essa pergunta é difícil, cara. Essa aí eu acho que a resposta vai ter que ficar com o Filipão no tato do dia a dia, sabe? De sentir o ambiente dos treinos, sentir até que ponto algum dos dois se frustraria muito com uma reserva, aceitaria, não aceitaria. Teve um vídeo que eu fiz, de quem foi que eu falei, cara? Acho que foi foi um vídeo sobre os jovens, que o Grêmio estava demorando para aproveitar os jovens, né? Enfim, perdeu a mão nesse sentido. E eu falei do Marcelo Groy, né? Eu me esqueci de dizer isso. Nem todo jogador é um Marcelo Groy que aceita tanto tempo esperar. Marcelo Groy virou titular talvez com 26 anos, uma coisa assim. Foi tardíssimo, cara. Os caras chegaram a desaposentar o Dida, né? Que estava aposentado oficialmente, jogou na Portuguesa, que era o time do coração dele, onde ele queria encerrar a carreira. Jogou na Portuguesa, se aposentou, o Grêmio foi lá e buscou o Dida e não botou o Groy para jogar, sabe? Aquilo ali, assim, muitos jogadores, acho que o Groy foi até paciente demais. Acho que ali muito jogador teria pedido o chapéu, teria ido para outro clube tentar ser titular, né? Então nem todo mundo é um Marcelo Groy, né? Se o Breno for um Marcelo Groy, nesse sentido, acho que não tem problema nenhum deixar o Chapecó jogando. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Então começa por aí, sentir a personalidade, sentir o momento de cada um ali no clube, de confiança, de fisicamente até falando. Acho que é todo um combo que o Filipão talvez tenha que ter mais sensibilidade para entender. Porque sinceramente, eu acho que a gente está muito bem servido de goleiro. Acho que os dois são grandes goleiros. Por um lado, seria sim um pouco injusto punir, entre aspas, não é punir, o Filipão até usou essa palavra, eu acho, mas seria injusto punir o Breno por ter ido para a seleção, né, e tirar a vaga do cara, saiu do ar e perdeu o lugar. Mas por outro lado, então, também seria injusto punir o Chapecó por ter nos salvo em uns 3, 4 jogos aí que ele fez. Grenal, esse último contra a Chapecoense, ele, cara, teve pontos. E nesse último jogo ele nos deu 3 pontos, porque talvez o Grêmio tivesse perdido. Ele nos deu 3 pontos. Eu canso de ver jogos que ele nos deu 1, que era para ser derrota e foi empate, o próprio Grenal, né? Então assim, a gente tem pouquinho ponto, mas esses poucos pontos, parte deles se deve ao Chapecó. Então assim, é o famoso problema bom, né? Mas que problema é problema, não existe problema 100% bom. De certa forma, há algo a ser definido, a ser gerido dentro do clube. Eu, sinceramente, acho que nenhuma das opções é um absurdo. Mantendo o Chapecó, eu entendo. E retornando o Breno, eu também entendo.
eu confesso que tem uma pontinha minha, uma pontinha assim, bem pequenininha minha aqui, assim, ó, bem, mais ou menos aqui assim, que deixaria o Chapecó. Cara, é um pouco, como é que se diz? Não é intuitivo, né? Não é, essa decisão ela é um pouco, talvez, na contramão do óbvio, porque o Breno é o titular em tese, era o titular em tese e saiu para a seleção. Quando volta, em tese, volta a ser titular. Mas, cara, a amostragem dos dois é muito pequena. É muito pequena. Eu não sei se não botaram o Breno de titular ali meio que no para o ímpar, no é um pouquinho mais velho, ou sei lá por qual critério, sabe? Porque eu acho que a amostragem dos dois é muito pequena e sinceramente eu acho que eu vi do Chapecó me encheu um pouquinho mais os olhos. O cara fez uns milagres, eu acho que mais inacreditáveis e em maior quantidade, sabe? Não que o Breno tenha ido mal, foi bem também. E fez baitas defesas também, mas acho que o Chapecó me encheu mais os olhos e principalmente ele vem num ritmo mais né? Ele vem jogando, nos salvou esses dias, sabe? Então o Breno estava no banco lá da seleção olímpica, sabe? Então, apesar de o mais óbvio talvez ser. Agora que eu vou acabar o vídeo, acabou lá o barulho da máquina também. Agora que, apesar de o mais óbvio talvez seja manter o Breno como titular, né? Eu tenho essa pontinha de tendência a deixar o Chapecó. E aí, cara, abrir uma briga aberta. Assim, cara, não temos titular. Né? Vai um, cansou, vai o outro, suspende e tal. Vai o... Mas é complicado, né? Porque goleiro é uma posição que o reserva pouco joga, né? É diferente da linha. Então é delicado, é complicado. Talvez até um rodízio pudesse ser algo saudável, mas o Grêmio, né, se o Grêmio tivesse em mais competições, talvez fizesse mais sentido. Não sei o que fazer, mas por outro lado, como é confuso, eu acho que qualquer decisão que o Filipão tomar, tá bem tomada. Não tem absurdo nessa história. Não sei o que vocês acham. Comentem aí, me deixem os parabéns pelo aniversário e falem o que acham do Capita Maicon se despedindo e da vaga de titular para o gol do Grêmio. Feito, era isso, falou, abraço.